Ele é grosseiro com você? Antes de tentar mudá-lo, entenda isso. Um homem pode amar a própria mulher e ainda assim tratá-la de maneira que a machuca, humilha e até assusta. E o mais estranho é que muitas vezes, quanto mais ela tenta resolver o problema, mais essa situação parece piorar. Mas por que isso acontece? O que existe por trás de um homem que é grosseiro justamente com a mulher que está ao lado dele? E por que algumas atitudes que parecem ser uma tentativa de salvar o casamento podem, na verdade, aumentar ainda mais esse comportamento? Para entender tudo isso, primeiro precisamos olhar para algo que os dois levam para dentro do casamento muito antes de uma discussão acontecer. A maneira como cada um aprendeu a se relacionar. E é a partir daí que começa a ficar claro como que esse ciclo de grosseria se forma e principalmente como que você pode começar a interrompê-lo. Antes de pensar em como agir diante de um homem grosseiro, existe uma pergunta que precisa ser respondida. Por que alguns homens tratam a própria mulher com grosseria? A cena pode ser mais comum do que parece. Ele fala de qualquer jeito, aumenta o tom de voz, faz críticas na frente de outras pessoas e diz alguma coisa que deixa a mulher constrangida, humilhada e até assustada. Mas existe algo importante por trás desse comportamento. Um homem grosseiro não necessariamente é grosseiro com todo mundo. Geralmente ele é grosseiro em duas situações. Primeiro, quando ele se sente à vontade para tratar alguém dessa maneira. E segundo, quando ele sente a necessidade de se defender. E aqui aparece a primeira peça desse quebra-cabeça, a insegurança. Quando uma pessoa se sente insegura, existe uma reação emocional de luta e fuga. Algumas pessoas se afastam, outras enfrentam. E um homem rude, ele enfrenta. E se junto com isso ele percebe que ele pode tratar outra pessoa de qualquer maneira, sem que exista uma consequência, isso ainda deixa ele mais à vontade para continuar fazendo isso. Pense nisso dentro do seu casamento. Se você não se posiciona, nunca se afasta diante de uma grosseria, isso faz ele perceber que aquele comportamento não terá consequências. E além de não se posicionar, você tenta recuperar a relação, criticando, reclamando, tentando ensinar para o seu marido como é que ele deveria agir. O problema é que essa tentativa de consertar o casamento transmite a seguinte mensagem: nada do que você faz está certo. Você não está dando conta. E isso é a principal fonte de insegurança para um homem. Guarde isso. Mas de onde que vêm esses comportamentos? Uma das explicações apresentadas está na família de origem. Uma pessoa aprende muito sobre como se relacionar observando a família em que ela cresceu. Um homem que cresceu em um ambiente onde os conflitos eram resolvidos no grito, na força, na grosseria, ele pode ter aprendido esse padrão de comportamento. E ele não leva apenas o comportamento da infância. Ele também pode carregar os medos, as inseguranças e as travas emocionais relacionadas àquelas experiências que ele viveu. E não é só ele não. A mulher também chega ao casamento carregando sua própria história. Uma mulher que cresceu em um ambiente onde ela era punida sempre que tentava se impor, ela pode ter aprendido outra coisa, que se posicionar é perigoso e que para manter a relação é melhor ela se submeter às vontades do outro. Então, surge uma combinação extremamente difícil. Um homem que aprendeu a reagir com grosseria encontra uma mulher que aprendeu a tolerar esse comportamento. Mas será que isso significa que ela precisa simplesmente suportar a grosseria? É claro que não, porque entender de onde um comportamento veio não significa justificar esse comportamento. E é justamente aqui que começa a parte mais importante: o que fazer para interromper esse ciclo. Mas primeiro eu quero dividir com você os erros que alimentam esse problema. Parar com essas coisas são o primeiro passo para mudar a dinâmica da relação. E o primeiro erro é acreditar que a grosseria pode ser resolvida com mais grosseria. Aumentar o tom de voz, tentar ganhar a discussão no grito, ofender de volta ou usar indiretas não interrompe o ciclo. Pelo contrário, faz ele escalar. Existe ainda outro comportamento que piora muito a situação: dar desculpas para o comportamento dele. Você pensa assim: ele estava cansado, estressado, eu fiz algo que ele não gostou. Ele é assim por causa da família dele. Entenda que todos nós enfrentamos estresse, todos nós temos inseguranças,
Todos nós convivemos com situações que não gostamos. Isso não transforma a grosseria em um comportamento aceitável. E outro erro é você assumir a responsabilidade pela mudança do seu marido. Quando você acredita que pode ensinar ou salvar o seu marido do próprio comportamento, você acaba ocupando uma posição de mãe. Quem ensina, corrige e explica como ele deve agir é a mãe e não a esposa. E existe uma grande diferença entre influenciar a relação e ser responsável pela mudança de outra pessoa. O homem, ele não muda simplesmente porque você está triste, brava ou porque você quer que ele mude. A mudança precisa partir dele mesmo. Porque ele quer alguma coisa ou porque ele não quer perder alguma coisa. Então, se você não pode mudar o outro, pensa aí. O que você pode fazer? E o primeiro passo é simples, mas exige observação. Descubra exatamente quando a grosseria aparece. Não basta você pensar, meu marido é grosseiro. É preciso observar qual é o padrão. Isso acontece quando vocês estão sozinhos? Acontece diante de outras pessoas? Quando ele está com determinados amigos? Existe alguma situação específica que antecede esse comportamento? E principalmente, o que você faz quando isso acontece? A proposta é registrar essas situações com detalhes. O que aconteceu, quem estava presente, o que ele fez, o que falou, como você respondeu. Porque quando você identifica o padrão, você começa a enxergar as peças que formam aquele ciclo, para então pensar em como mudá-las. E o segundo passo está justamente naquilo que pode estar por trás da grosseria, a insegurança. A insegurança pode desencadear uma reação de luta. A proposta aqui é você oferecer segurança emocional para o seu marido. Mas não tentando resolver tudo para ele. E nem simplesmente repetindo que o ama ou fazendo tudo por ele. A ideia é trabalhar com 3 comportamentos: validar, reconhecer e acolher. Validar significa você demonstrar confiança na capacidade dele. Em vez de você assumir o problema para si mesma, você vai demonstrar que acredita que ele é capaz de encontrar uma solução. Já reconhecer não significa paparicar ou ficar inventando elogios. Significa perceber aquilo que ele faz de bom, o esforço que ele realiza por você e pela família, e reconhecer essas atitudes, agradecer. E acolher significa criar um espaço em que ele possa falar sobre as próprias questões, sem de imediato ser criticado ou diminuído por isso. Você pode até discordar do seu marido. Discordar não significa desrespeitar. Acolher é você conseguir ouvir isso, mantendo o respeito mesmo quando as opiniões são diferentes. Mas existe uma questão que não pode ser esquecida. Oferecer segurança emocional não significa aceitar grosseria. E é aqui que entra o terceiro passo. Ser doce nas palavras, mas firme nas atitudes. Isso significa abandonar a greve de silêncio, as indiretas, as provocações e o desejo de revidar. Quando ele for grosseiro, a proposta é responder com tranquilidade e respeito, deixando claro que você está disposta a conversar, mas não daquela maneira. A mensagem é assim: eu quero conversar sobre o que aconteceu, mas enquanto você falar comigo dessa maneira, eu não vou continuar essa conversa. E então vem a parte que transforma a fala em posicionamento, a consequência. Se aquele comportamento continuar, você precisa estar disposta a cumprir aquilo que você disse que você faria. Não adianta você ameaçar terminar o casamento se você não pretende realmente terminar. Não adianta anunciar uma consequência que você nunca vai cumprir. Porque uma consequência que não acontece deixa de ser uma consequência. O objetivo não é vencer o seu marido, nem intimidá-lo. Não é fazer ele sentir medo, mas sim estabelecer um limite claro sobre aquilo que você aceita e aquilo que você não aceita dentro da relação. E isso nos leva para o último passo. Porque se você não pode salvar o outro e só pode mudar a si mesma, talvez a pergunta mais importante seja: o que acontece quando você começa a cuidar bem de si? Esse é o quarto passo, é cuidar de si mesma por fora e por dentro. Por fora significa voltar a olhar para a própria aparência, para a saúde e para aquilo que faz você se sentir bem consigo mesma. Não se trata de fazer isso para agradar o marido. Trata-se de resgatar o cuidado consigo mesma. E por
por dentro, significa continuar aprendendo, evoluindo e desenvolvendo novas formas de se comunicar e de se relacionar. E existe uma consequência importante nesse processo. Quando uma pessoa começa a mudar o próprio comportamento, a forma de se comunicar e a maneira como se posiciona, a dinâmica da relação também muda. O outro percebe essa mudança e vai reagir a ela. E é por isso que a transformação não começa necessariamente tentando convencer o outro a mudar. Começa quando você olha para aquilo que está sob o seu controle. Você não controla o tom de voz do seu marido. Você não controla as escolhas dele. Você não pode obrigá-lo a mudar. Mas você pode decidir como vai responder, quais os comportamentos vai aceitar, quais limites está disposta a estabelecer. E talvez seja essa a grande virada de toda essa história. Entender o porquê o homem é grosseiro não significa passar a mão na cabeça dele. Entender que ele pode carregar inseguranças e padrões aprendidos na infância não significa aceitar ser maltratada. E se posicionar não significa transformar o casamento em uma guerra. Existe um caminho entre a submissão e o confronto. É possível falar com respeito e ao mesmo tempo estabelecer limites. É possível acolher sem assumir a responsabilidade pela vida do outro. É possível reconhecer o que existe bom sem fingir que aquilo que machuca não existe. E, principalmente, é possível começar a mudança olhando primeiro para aquilo que está sob o seu controle. Porque, no final, a questão não é simplesmente como faço meu marido parar de ser grosseiro. Talvez a pergunta mais poderosa seja: o que eu posso mudar na minha maneira, como eu participo dessa relação para interromper esse ciclo? E é a partir dessa pergunta que você começa a enxergar novas possibilidades para o casamento. Pense nisso, e se você gostou desse conteúdo, curte e compartilha para que mais pessoas também possam melhorar as suas relações e as suas famílias. Até o próximo vídeo!